Olá, seja bem-vindo. Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande, no Rio de Janeiro. E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus. Desde que ela transforme a sua vida. Aleluia. Eu já estou animado, irmãos. Aleluia. Eu tenho certeza, irmãos, que nós vamos sair desse lugar nessa manhã abastecidos. Se eu disser para você aqui durante 10 minutos que Deus é bom, o poder do que eu estou falando vai alcançar você, você será afetado por isso e você vai embora regozijando-se no Senhor, porque realmente Deus é bom. Amém, gente? Pegue comigo aqui, esteja comigo, vamos fluir na palavra. Amém? Estamos estudando esse mês aqui, irmãos, sobre vida de fé. E a gente precisa entender o que as palavras dizem, porque elas vão trazer um bom resultado para nós. E quando a gente fala da palavra de Deus, eu não preciso ver nem sentir, é algo que já aconteceu. Sabe, irmãos, o significado de vida no dicionário Aurélio é o tempo de existência, do momento que você nasce, que a pessoa nasce, até o momento que ela morre. Esse é o tempo de existência. Existe um prazo de validade na nossa existência, na criação. Mas sabe, irmãos, a gente quando vem para Jesus, a gente entende que quando a gente confessa Jesus, a gente nasce de novo no Espírito. Então agora o nosso prazo de validade não é mais quando eu volto para a terra. Não, irmãos, agora a minha validade é eterna. Então como é que você vai viver uma vida de fé? Eternamente crendo na palavra. E nós recebemos aqui ministros, que a gente entende que são os nossos ministros da casa, pastores, profetas, mestres. Irmãos, olha, é uma seleção de ministros, que a gente tem na nossa casa aqui, que são muito aprofundados no conhecimento da palavra e tem unção específica sobre a vida deles. Eu creio que existe uma na minha. Amém, gente? Então a gente vai viver crendo que o melhor do Senhor vai fluir da minha boca aqui para a nossa vida. Nós sairemos daqui, irmãos, com a nossa porção alcançada. Amém, gente? Vida de fé. Então agora a gente sabe que através de confessar Jesus, a gente agora não tem mais um tempo de validade, um prazo de validade. Agora nós somos eternos. Como é que eu vou viver? Pela fé. Até quando? Até Jesus voltar e a gente ir para o Senhor, a gente vai estar com Ele para sempre. Mas enquanto isso não acontece, irmãos, aonde nós estivermos, a fé, segundo a palavra de Deus, vai precisar funcionar. Querendo a nossa alma ou não, ela vai precisar buscar o equilíbrio na palavra para andar de acordo com aquilo que eu já tenho no Espírito. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. E fé, irmãos? Fé, segundo o dicionário Aurélio, quer dizer confiança e convicção em algo ou em alguém, mesmo sem provas concretas. Então eu não preciso ver e nem sentir, porque esses são os sentidos naturais. Os sentidos naturais nos trazem uma informação do que é real, mas a informação que eu tenho pela palavra e a convicção nela me leva para o sobrenatural, para o invisível. Então eu não preciso estar ali vendo alguma coisa para que crer que ela existe, porque ela já existe. Segundo a palavra, se ela já existe, eu não preciso usar a fé, porque ela já existe. Mas quando ela não existe, eu preciso que funcione, está escrito a meu favor, eu vou lutar pelos meus direitos. Pai, obrigado, porque já aconteceu. Amém, gente? Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou, algumas versões que tem nos abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Como é que funciona a fé? Eu vou para a palavra, porque lá quando eu estou agora aproximado de Deus, eu preciso crer que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Não é isso? Hebreus capítulo 11, versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então a gente agora, depois que confessamos Jesus, é só agradando a Deus. Pode ser que nem agrade a gente, não agrade os nossos familiares, não é isso? Mas a gente vai a partir de agora agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque todo aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele é presenteador daqueles que o buscam. Então,
Eu agora que estou em Cristo Jesus, confessei Jesus, nasci de novo no Espírito, agora o Eterno, o dono da bênção, veio habitar dentro de mim, dentro de você. Como é que você vai andar agora por fé? Crendo que aquilo que está escrito na palavra é direito nosso. Amém, gente? Se é sobre cura, Pai, obrigado. Tudo em minha volta está dizendo que eu vivo uma vida com uma doença. Eu estou dando um exemplo. Mas olha, a palavra diz que eu não tenho mais, ela está ilegalmente no meu corpo. Então eu prefiro viver pela fé nas coisas que não são visíveis do que viver pelo aquilo que eu vejo. É lucro para nós viver sobre aquilo que não vemos. E sabe que o diabo é desafiador? A gente vai ver alguns textos aqui. O Senhor me trouxe umas informações. Eu falei, meu Deus, acho que eu não vou pregar na igreja não, que pode ser ofensivo. Mas não é não, irmãos, está na palavra. Os textos que nós vamos ler aqui sobre a mulher com fluxo de sangue, sobre o paralítico de Betesda, a gente vai entender que a atmosfera que a gente está, é nós que mudamos. Se ela não pode mudar de forma natural, vai ser de forma sobrenatural. Mas eu preciso contribuir para que isso aconteça. Amém, gente? Glória a Deus. Aproximados de Deus. Eu peguei alguns textos da apostila desse mês, que você deve ter estudado no seu discipulado, alguns textos preciosos. Diz assim, olha, a fé bíblica não é simplesmente um pensamento positivo. Eu estou pensando, não, irmão, você precisa declarar, você precisa verbalizar a tua fé. Não é um pensamento positivo, mas uma certeza interior, fundamentada no que Deus disse, independente do que se vê ou sente. Então, irmãos, eu viver em fé não é aquilo que eu estou vendo não, é aquilo que eu preciso ver. Amém? Você está meio assustado? Eu também fiquei assim quando eu comecei a fazer o rema. Então faça suas matrículas, para você entender que é possível. A palavra nos dá uma informação, mas quando ela é carregada pelo Espírito, estamos conectados com o Espírito Santo. Irmãos, a palavra é revelada de forma sobrenatural. Está comigo? A fé, irmãos, não nega as circunstâncias, mas torna possível vencê-las. Irmãos, eu digo assim, eu prefiro viver pela fé do que viver pelo que eu estou vendo, porque viver pela fé eu vou conseguir ver e já vejo antes pelos meus olhos espirituais. Amém, gente? Aleluia. A fé tem uma ação correspondente. Você precisa se mover em favor da fé. Se eu creio que alguma coisa pode acontecer e vai acontecer, e eu preciso que aconteça segundo está escrito, porque Deus que escreveu é fiel para cumprir, eu preciso acreditar e fazer funcionar minha fé com atitudes de fé. Amém, gente? Está tudo bem até aqui? Aleluia. A mulher com fluxo de sangue, irmãos, aquela mulher, ela lançou uma palavra antes de ter uma atitude. Ela disse assim, olha, se eu tão somente tocar as orlas da veste da palavra, eu serei curada. E ela teve uma fé correspondente, ela teve uma ação correspondente à sua fé. Ela se enfiou no meio do povo, até que ela tocou as orlas das vestes de Jesus, e Jesus disse para os seus discípulos, quem me tocou? Porque eu senti que de mim saiu o poder. Sabe, irmãos, a gente precisa ter essa ousadia dessa mulher de tocar nas orlas, tocar na palavra, agarrar a palavra. Essa mulher teve uma fé que foi, ninguém sabe o nome dela, mas ela está aqui no livro dos livros. Ela agarrou a palavra. E quando a gente agarra a palavra e traz ela para a nossa vida, irmãos, é impossível não funcionar. Se funcionou numa velha aliança, em pessoas que não conheceram Jesus, como o caso de Abraão, irmãos, por que não vai funcionar com a gente, se nós temos a palavra e temos o Espírito? Está comigo? Aleluia. Ela não permitiu que as circunstâncias roubassem a sua oportunidade. A gente, quando vai lá para João capítulo 5, versículo 1, ali começa o relato de um homem que era paralítico há 38 anos. Esse homem estava no tanque de Betesda, tinha 5 entradas nesse tanque. Mas engraçado que ele fala que todas as vezes que o anjo tocava nas águas, que o milagre começava a acontecer, ele nunca estava à beira da oportunidade. Todas as vezes que ele caminhava até o tanque, alguém era colocado primeiro no lugar. Sabe, irmãos, as oportunidades que nós temos estão aqui dentro.
está na tua casa. Aonde você agarrar a palavra, vai acontecer um milagre. Sabe, irmãos, uma vez o diabo fez uma comigo. Eu, com muitos anos, eu trabalhei minha vida inteira numa empresa. Eu era chefe do financeiro. Um hacker entrou com a minha senha e meu token na conta da empresa e levou 40 mil reais da empresa. Pronto, minha carreira acabou. Sabe o que aconteceu, irmãos? Eu orei ao Senhor, falei: Pai, eu não serei envergonhado nesse lugar onde eu fui muitas vezes elogiado. Está comigo, irmãos? O meu patrão, demorou uns dias, dobrou meu salário. Sabe por quê, irmãos? Eu reivindiquei o meu direito de continuar sendo elogiado, porque o que eu fazia por amor e responsabilidade. Amém, irmãos? Então, quando a gente pega a fé com responsabilidade, segundo aquilo que Jesus já fez, irmãos, já é. Não vai ser não, já é. Aleluia. Sabe, irmãos, a mente daquele homem estava cauterizada pelas impossibilidades. Ele fala para Jesus, ele era conhecido de Jesus e daquela área lá, porque era o homem que nunca conseguia alcançar o seu milagre no momento oportuno. Ele fala para Jesus: olha, eu não tenho condição de eu chegar lá, eu preciso sempre que alguém me ajude. E eu ensino para os meus do meu discipulado, toda vez que nós vamos orar, você ora e eu concordo com você. Porque quando eu concordo com você, eu estou fortalecendo a sua fé. Eu estou promovendo o poder de Deus através da sua boca. Eu concordo. Se alguma coisa a gente corrige na hora, na oração lá, e tudo funciona bem, irmãos. Amém? Você observa que tanto essa mulher quanto o paralítico, os dois estavam numa condição de debilitados. Mas sabe, essa condição não faz de você, porque você dormiu na garagem, fez de você um carro. Ela creu que aquela era a sua oportunidade de ter a sua vida transformada. Ele não, irmãos. Observem, pega isso com muito amor. A gente precisa sair do lugar que só tem doente. A gente precisa ser influência para os doentes, como um canal abençoador de Deus para promover a cura. Mas esse homem estava num lugar que só tinha doente. Então a sua mente era cauterizada. Todo mundo tem as oportunidades e eu não. Mas eu quero dizer para você nessa manhã, irmãos, que não há impossibilidade que possa roubar de você a sua fé. Se você tiver com a sua mente cauterizada pela palavra, se ela cair no bom solo do teu coração, isso não poderá ser roubado. O que eu estou querendo dizer para você, irmãos? Que a minha fé e a sua fé, ela vai ser bem sucedida, segundo a palavra, segundo o que está escrito. Ah, mas eu não posso, pastor, eu tenho feito de tudo, eu não tenho prosperado. Irmãos, você tem dizimado? A gente vai ver sobre o azeite da viúva, a gente vai ver como foi promovido aquele milagre na vida daquela mulher. Amém, gente? O que saía da boca desse homem, desse paralítico, era só impossibilidade. Eu não posso, não tem ninguém que me carregue até lá. Mas a gente vê um texto na Bíblia que fala de um paralítico que foi carregado pelos seus amigos no mesmo nível de fé e colocado na presença de Jesus pelo telhado. Então a gente pode conduzir você para um local de fé, a gente pode, um local de milagre a gente pode, mas isso precisa partir de dentro de você. Cauterize a sua mente, segundo a palavra. Estou sendo muito duro? Não, né? Está comigo? Sabe, irmãos, essas verdades que a gente tem segundo a palavra, elas estão contribuindo para o nosso sucesso. Aleluia. A fé praticando a palavra não precisa da ajuda de ninguém. A gente precisa ter a convicção, porque o momento da fé, da esperança, eu preciso ter a convicção de que ela vai funcionar. Hebreus 11:1 diz assim, olha, ora, a fé é o firme, é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Nesse tempo de espera, como aconteceu com Abraão, eu preciso ter a convicção de que a palavra vai funcionar. Você precisa ter a convicção que no tempo de espera, ela precisa ser acompanhada de convicção. Amém, gente? Posso relatar minha vida inteira milagres extraordinários da parte de Deus que aconteceram, mas eu precisei crer e confessar. Amém, gente? Você está pronto?
Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia define fé como a certeza acompanhada de convicção. É a segurança que nós temos naquilo que Deus disse. A fé, segundo a palavra, é mais real do que o mundo físico. A fé na palavra é mais real do que o mundo físico. Digam glória a Deus. A fé na palavra, ela é muito mais real do que o mundo físico. Porque eu não preciso ter fé naquilo que eu estou vendo, eu preciso ter fé naquilo que eu preciso trazer para a minha vida. A fé é o braço espiritual, onde nós trazemos das regiões celestiais para a nossa vida aquilo que já é direito nosso. Deus nos abençoou com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. É nosso. Saúde é nosso, prosperidade, recurso financeiro é nosso, paz, alegria é nosso, está dentro de nós. Aquilo que Jesus trouxe para nós é acessível pela nossa fé. Aleluia. A fé alimentada pela palavra traz um invisível para o agora. Não é o tempo de espera para o futuro. O meu futuro pela fé é o agora, Glauber. Aleluia. Isaías 53:5 diz que nós já fomos curados. Fomos pelas pisaduras de Cristo curados, livres de qualquer tipo de doença. Então Romanos 12:2 diz que eu preciso mudar a minha mente e trazer uma convicção mesmo que minha alma não entenda. Está escrito. A minha alma, ela precisa calar a sua boca, que ela tem uma voz. Quando a gente tem a convicção de quem somos em Cristo, a alma precisa ficar calada, porque ela vai muitas vezes ir contra a verdade do Evangelho. Aleluia. João 6,63, Jesus diz que suas palavras são espírito e vida. E Jesus também vai falar em João 15, que se nós estivermos nele, e as palavras dele estiverem em nós, pediremos o que quiser, segundo a sua vontade, será feito. Então, Pai, obrigado pela minha cura. Obrigado pela prosperidade da minha casa. Obrigado, Senhor, porque aonde eu estiver, paralíticos vão se levantar. Obrigado, porque quando eu orar por alguém que está enfermo, alguém que está impossibilitado de ter alguma coisa, porque não tem recursos financeiros, a gente traz ele pela fé. A gente junto, irmãos, crie, por isso é que falei, nós cremos, por isso também falamos. Existe uma concordância na fala. Nós precisamos verbalizar aquilo que é invisível. Aleluia. Provérbios 18:21 diz que morte e vida estão no poder da língua. Aquele que bem usa do seu fruto, comerá. Sabe, irmãos, quando eu fui fazer o rema no primeiro ano, logo na primeira matéria com o pastor Isaac, realidade da nova criação, irmãos, eu não sabia qual era aquilo tudo. Quem fez, quem já fez sabe. Pensa, morte e vida estão no poder da língua. Aquele que bem o usa, do seu fruto comerá. A minha língua é uma ferramenta tão poderosa que ela faz existir tudo onde não existe nada. Isso é andar em fé e usar a ferramenta certa. A minha língua é uma joia tão preciosa para Deus que Ele colocou dentro de um cofre que é a minha boca. Eu escolho o que eu falo. Está sendo cirúrgico, né? Foi para mim também. Sabe, irmãos, eu preciso verbalizar o invisível. Eu, irmão, estou aqui promovendo o Evangelho na minha própria vida, porque o ouvido mais perto da minha boca é o meu. Então, quando eu falo a palavra, o meu ouvido escuta, a minha alma é moldada segundo as verdades do Evangelho, e ela cai no bom solo do coração, uma terra que o diabo não pode roubar. Aleluia. Sabe, irmãos, eu prefiro viver dentro dessas verdades, porque a atmosfera que a gente vive muitas vezes no trabalho, no trem, na família, em algum lugar, de repente a incredulidade, ela começa a avançar e tomar espaço.
Quando você chega com a verdade, todo mundo pensa que você é maluco, mas graças a Deus que nós temos a loucura do Evangelho, vivemos a loucura do Evangelho. Eu não preciso que alguém concorde comigo para acontecer, eu crendo vai acontecer. Amém, gente? Eu cheguei um dia para o meu cunhado, ele, qual é o teu carro? Eu falei assim, um Fiesta vermelho. Eu falei, uma Ferrari vermelha. Ele falou, eu estou vendo um Fiesta. Eu falei, com os teus olhos naturais, mas meus olhos espirituais estão vendo uma Ferrari. Foi um momento de descontração, rimos muito, mas ele ficou pensativo. Esse cara é maluco. Mas Deus é bom, irmãos. Romanos 10:17 diz que de sorte a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Até meu filho tinha esse hábito de colocar no guarda-roupa, no armário onde ia escovar os dentes, do banheiro, tinha versículos lá colados, coisas que a gente precisa ver e falar. Amém, gente? Se eu quero um milagre na minha vida, ele já é real segundo a minha declaração. A fé não surge do nada, ela é produzida por uma fonte específica que é a palavra de Deus. Quando ouvimos a palavra com o coração aberto, ela gera dentro de nós, ela gera fé dentro de nós. Sem exposição à palavra, não há crescimento na fé. Só tem uma maneira de você crescer na fé, ficando exposto à palavra. Quando a gente fala assim, você precisa ficar mais exposto à palavra, para que você molde a sua fé, você traga à existência as coisas que você não está vendo, e as pessoas ficam até meio pensativas, porque é loucura para elas. Para a gente já é algo tão sobrenatural, não vou dizer natural, é sobrenatural, que a gente vê conforme a gente fala. Amém, gente? Romanos 12:2 fala que a gente não deve nos conformar, nos moldar conforme o mundo, pensar como o mundo pensa, agir como o mundo age. Sabe por quê? O mundo crê naquilo que está vendo. Nós cremos naquilo que não estamos vendo e nem sentindo. Romanos 15:7 diz que se a palavra estiver em nós, nós vamos declarar e vai acontecer. Sabe, irmãos, e tem duas verdades, segundo está na tua apostila lá do teu discipulado, eu achei interessante isso, duas verdades, a palavra e os sentidos. Você sabia que os sentidos naturais, a visão, a audição, o tato, o paladar, te trazem uma informação. A palavra também te traz uma informação. Mas não são essas informações que nos faz crescer, são só os sentidos. A fé não depende dos sentidos. A fé depende do invisível. Amém, gente? E sabe, irmãos, e quando a gente começa a dar muita ênfase para a nossa alma, ela começa a trazer um monte de informação. Vou dar um exemplo, quando eu escuto a voz do meu filho chegando lá em casa, eu sei que é ele pela voz dele. E isso é o Satanás. Só que muita gente não identifica que Satanás está trazendo aquela informação. Tem gente que pensa que é Deus, porque não identificou a voz. Mas quando andamos pela palavra, irmãos, ela garante e o Espírito confirma aquilo que está nela para acontecer na nossa vida segundo aquilo que a gente precisa. Amém, gente? Aprenda a construir pela confissão. Eu acho muito interessante isso, porque se a língua é uma ferramenta que pode construir algo que eu não estou vendo, é com ela que eu vou viver. É com ela que eu vou usar a palavra de Deus. A gente precisa construir o sobrenatural de Deus na nossa vida, porque ele é muito mais natural do que aquilo que estamos vendo. Amém, gente? Aleluia. Está comigo? A fé é a consequência da exposição intencional à palavra de Deus. A Bíblia está acessível, mas só frutificará se for ouvida, meditada e crida. Aleluia. A fé se apega às promessas divinas. Então a minha alma, ela vai precisar buscar, eu vou trazer a minha alma para o equilíbrio, onde ela vai precisar entender que existe um propósito de Deus na sua palavra, para a minha vida, para a sua vida. Amém? Ainda que os nossos olhos não vejam, estejam vendo o oposto, eu sigo o que a minha cartilha celestial me manda seguir. A gente vai ver fé de Tomé, irmãos, e fé de Abraão.
João 20, 29, parte B, Jesus diz que bem-aventurados que não viram e creram, porque Tomé queria ver as marcas no corpo de Cristo, as marcas da mão, as marcas na costela. Se eu não ver as marcas, eu não creio que ele é Jesus. Mas diz a palavra que Abraão, em esperança, ele creu contra a esperança, que viria a ser pai de muitas nações, segundo o que lhe fora prometido. Existia um propósito na vida de Abraão. Ele olhava para o espelho, eu vou parafrasear, vou dar um exemplo. Abraão olhava para o espelho e se via com os seus membros mortos, envelhecidos. Sara não tinha mais costumes de mulher, como nasceu um filho. Mas ele não se apegava porque ele via no espelho. Não é porque ele via Sara com seu corpo amortecido que ele duvidava do que Deus disse. Porque em esperança, no tempo de espera, ele creu que Deus que prometeu era fiel para cumprir as suas promessas. E diz a Bíblia que ele não duvidou por incredulidade, porque eles duvidaram. Pô, Deus está... Ele não duvidou por incredulidade nas promessas de Deus. Mas ele se fortalecia dando glória a Deus. Então você tem uma promessa de Deus na sua vida, glorifique ao Senhor. Não está acontecendo nada, mas eu creio que vai acontecer. Apareceu uma enfermidade no corpo físico. Pai, obrigado, porque a cura já está disponível. Eu tomo posse dessa cura para a minha vida, independente do que o visível está me mostrando. Ele não duvidou por incredulidade, mas se fortalecia dando glória a Deus, confiante, convicto nas promessas de Deus, que ia acontecer o que Deus falou, que ele seria pai de muitas nações. Amém, gente? Você consegue perceber a diferença de Tomé e de Adão? Amém, gente? Glória a Deus. De Adão não, de Abraão, perdão. Aleluia. Sabe o que é isso, irmãos? É a confiança no homem interior. Quando a gente olha lá para Romanos 10:10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Essa é a vida que começa a valer mesmo na fé. Porque com o coração se crê para a justiça. Viver como justiça de Deus é viver como se nada tivesse acontecido, como se o pecado nunca tivesse existido e nós nunca tivéssemos nos separado de Deus. Mas Jesus, ele veio na forma de homem para nos conectar de novo com a fonte da graça. Agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se Cristo vive em mim, eu vou viver tudo que ele viveu e coisas maiores eu farei, segundo a promessa do próprio Jesus. Com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. O que é salvação? É você ter nas suas mãos tudo que é direito teu. Isso é viver uma vida de fé, irmãos. Não é mais um tempo de existência do momento que você nasceu e que você morreu lá, né? A pessoa nasceu e morreu. Não, irmãos, isso aí não é o tempo de existência que vale para Deus, não. O que vale para Deus é a partir da confissão em Jesus. Porque a partir dali a gente só pode viver se for pela fé. Amém, irmãos? E o melhor de tudo, viver pela fé, depois da confissão em Jesus, é crer que Ele conquistou para você sem você ter feito nada. É direito teu. E tem pessoas que estão vivendo uma vida, né, sem recursos financeiros, desempregado. Irmãos, a gente ontem estava na conferência de supervisão. Gente, que maravilha aquilo lá. Foi um acender de uma tocha dentro de nós. Coisas tão simples que a gente ministra aqui todos os cultos. Cabe a nós pegar, agarrar essa palavra e trazer para nós. Amém, gente? Aleluia. Colossenses 3,16 diz que a palavra de Cristo habite ricamente em vós. Essa palavra de Cristo habitar ricamente em nós é viver todas as riquezas que constam nela, que ela frutifique através de nós. Eu sou o reflexo da palavra de Deus, trazer todos os benefícios que nela há. Esta influência positiva e poderosa, quando nós estamos expostos à palavra, vai refletir através da nossa vida sabedoria e cânticos de celebração e gratidão.
Então, quando você está vivendo uma situação ou está num ambiente onde tem pessoas que estão doentes, precisando de um socorro, de um milagre, quando a gente chega, irmãos, é chegando Jesus. Chegou sabedoria de Deus, porque a palavra está em nós. Cânticos de celebração, gratidão e louvor ao Senhor, através da nossa boca e através da nossa vida. E todos crerão que só podia ser Jesus na nossa vida. Esse mesmo Jesus que fez um milagre na nossa vida, também fará na tua vida, na vida daqueles que estão perto de você. A fé bíblica é sempre no tempo presente. Não diga, se Deus quiser vai acontecer. Não, irmãos, já aconteceu porque Deus quis. Aleluia. Deus já fez. Quando dizemos um dia terei, ou espero que Deus me dê, ou me ouça, ou me cure, estamos operando na esfera da esperança. A fé, por outro lado, afirma, eu tenho agora, já é meu. Amém, gente? Eu separei um texto para nós aqui, mas eu vou seguir lá para 2 Reis 4, eu queria que você abrisse sua Bíblia em 2 Reis capítulo 4. Aleluia. 2 Reis capítulo 4, versículo de 1 a 7. Irmãos, o que a gente pretende nesse dia, nessa manhã? É fazer com que a palavra funcione na nossa vida. Com certeza você veio para cá com a expectativa naquilo que você ia ouvir. Sabe, irmãos, quando eu preparava aqui, como diz um amigo meu, pastor Renato, ele diz que a comida antes de chegar na mesa passa por onde? Pela panela. Passou por mim. Agora eu estou colocando a comida na mesa para nós todos comermos juntos. Amém, gente? Olha o que aconteceu com essa mulher. Uma mulher dos discípulos dos profetas, o marido dela era um homem de Deus, estava colado com o profeta Eliseu. Chamou Eliseu dizendo, meu marido, teu servo morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Ela vai para esse homem e reivindica os seus direitos de esposa de um homem de Deus. Agora o credor chegou para levar meus 2 filhos e torná-los seus escravos. Aquela mulher não tinha opção. Mas eu creio que Deus deu inspiração àquela mulher para procurar Eliseu. Porque Eliseu era um homem conectado com Deus e trazia as informações direto do coração de Deus. Versículo 2, Eliseu lhe perguntou, o que posso fazer por você? Diga-me o que você tem em sua casa. E ela respondeu, tua serva não tem nada, diga comigo, nada. Mas ela tinha uma botija de azeite. Sabe, irmãos, a gente sempre tem mantenedores para o pessoal discipulado. Quem está perto da gente, a gente arruma mantenedores, a gente paga o rema, a gente quer que a pessoa cresça. Mas ela precisa ser a primeira a investir no rema dela, no ministério dela. Nem que seja R$5, mas ela vai precisar investir. Porque o milagre vai começar quando ela começar a investir nela mesma. Amém, gente? E ela disse, eu só tenho uma botija de azeite, que era algo de valor dentro da casa dela. Versículo 3, então ele disse, vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias e não poucas. Você vê nos relatos essa mulher chegando para os vizinhos, me presta umas vasilhas aí que você tem, que tem um profeta lá em casa, que vai acontecer alguma coisa, algum milagre vai acontecer. Não, irmãos, não conte as suas dificuldades para ninguém. Não conte, conte a bênção, porque a bênção promove Deus, a dificuldade não. Mas no momento de dificuldade, o que ela fez? Procurou um homem de Deus, alguém que estava conectado com o Senhor para beneficiar a vida dela e dos seus filhos. E ele fala assim, ó, vai, peça vasilhas aos seus vizinhos, não pouca, traz muitas vasilhas. Qual é a segunda instrução? Entra e fecha a porta sobre ti e teus filhos, e derrama o azeite em todos esses vasos, coloca ao lado aquele que estiver cheio. Ela então fechou a porta sobre ela, sobre a sua casa, sobre ela e os seus filhos. Ela não trouxe ninguém para dentro dos seus sonhos, para dentro do milagre. Ela não trouxe ninguém, não. Ela fechou a porta entre ela
Só estava dentro da casa ela e os seus filhos, as pessoas que desejavam um milagre divino e que precisavam de um milagre. Amém, gente? Glória a Deus. Diz no versículo 5: então ela se afastou dele, fechou a porta sobre si e seus filhos, e estes lhe traziam vasos, e ela os enchia. E ocorreu que quando os vasos estavam cheios, ela disse a seu filho: traga-me mais um vaso. Porém ele respondeu: não há mais vasos, e o azeite cessou. Observe, irmãos, que muitas vezes as pessoas querem um milagre financeiro, mas elas não querem abrir a carteira para oferecer ao Senhor o que ela tem de melhor. Às vezes só tem 10 reais, vou separar 2, vou dar para o Senhor de oferta. Não, irmão, dê os 10. Porque o milagre começou a acontecer dentro da vasilha de azeite. Está comigo? Às vezes a gente está com pouca fé para ver o milagre acontecer dentro da carteira da gente, dentro da nossa conta. Separa um valor, dê de oferta ao ministro, dê de oferta ao Senhor, dê de oferta ao pessoal do estacionamento, promova o reino, dando o teu melhor. E aquela mulher, segundo o relato que está ali, quando cessou o azeite, ela não gastou nada do que foi feito pelo milagre divino. Ela chegou para o profeta e perguntou: e agora, qual é o próximo passo? Ele falou assim: agora você vai, vende o azeite, pague todos os seus boletos, a sua conta de luz, a sua conta de água, tudo que está atrasado, pague tudo, e viva vocês 3 do que sobrar. Houve um milagre para toda a vida. Uma atitude de fé daquela mulher promoveu o milagre divino para o resto, para toda a sua vida com seus filhos. Aquela mulher de necessitada, ela virou empresária do ramo de azeite. Ela começou a vender os seus azeites, pagando suas dívidas. Irmãos, no dia da oferta aqui de expansão, não traga um pouquinho de dinheiro, não, irmãos. Ore ao Senhor e deixe que Ele te diga o valor para você entregar para o Senhor, porque esse vai ser o tamanho da tua fé. Eu estou trazendo isso para o nosso dia a dia, porque a gente está diante de um milagre. Comprar um terreno que um valor a gente não tem. Amém, gente? Mas quem vive em fé já viu lá. Eu já vejo um templo enorme construído lá, estacionamento por baixo, porque eu não quero que meu carro fique no sol, nem você. A gente está vendo um templo grande ali, sabe? Um farol no meio de Campo Grande, irmãos. Essa mulher teve uma atitude de fé que trouxe a resposta de Deus para toda a sua vida. Irmãos, isso é glorioso demais. Imagina nós que temos o Espírito por dentro e a palavra. Se nós temos a palavra, nós temos todas as respostas que nós precisamos. Recursos financeiros chegando na nossa conta. Saúde divina dentro de nós. Aquilo que a gente precisa já está acessível. É pela fé. Aleluia. Glória a Deus. Eu creio num milagre sobrenatural nessa manhã. Eu creio que você veio com expectativas no que você ia ouvir. Pronto, a palavra foi ministrada. Nós falamos de milagres, onde pessoas que concordavam com a atmosfera viviam segundo aquilo que elas concordavam. Mas eu mostrei para você que tem pessoas no Antigo e no Novo Testamento que não concordaram com as circunstâncias, mas buscaram em Deus a sua resposta e alcançaram o seu objetivo. Amém? Sabe, irmãos, já está tudo feito. No outro dia me perguntaram: eu posso jejuar por uma porta de emprego? Eu falei: você pode jejuar para mostrar para você, para o seu corpo, que você é dominada pelo Espírito. Mas não precisa orar por porta de emprego, jejuar por porta de emprego. Você precisa só agradecer a Deus que já está aberta. Amém? Ouça outras ministrações em nosso site verbodavida.com/Campo Grande RJ. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.